Fala pessoal, tudo bem? Chegou hoje a aula sobre formas diferentes de dizer você em japonês. Eu já fiz uma aula sobre as diferentes formas de dizer eu e agora as diferentes formas de dizer você. E o japonês tem dessa, né? É algo que chama a atenção de pessoas que estão começando, porque como assim? Formas diferentes de dizer eu? Em português só falo eu e pronto. Por que eu vou mudar? Ou formas diferentes de dizer você. O japonês tem dessas, mas não é tão complicado assim. Fica tranquilo que a gente pega o jeito rápido e o mais importante para entender sobre isso é que a forma usada varia de acordo com o contexto que você está inserido ao falar. Vamos ver na prática as formas de dizer você em japonês. A primeira forma é provavelmente a primeira que a maioria dos materiais didáticos ensinam, que é anata. É uma forma mais comum e pode ser usada em situações tanto formais quanto informais. Só que, em contextos mais íntimos, né, de amizade com familiares, relacionamento amoroso, vai ficar estranho você usar justamente porque ela transmite muita impessoalidade. Ela transmite uma certa distância entre você e o ouvinte. A segunda forma é kimi, que é mais casual e geralmente é usada entre amigos e pessoas mais próximas. Dependendo do tom de voz, ela pode parecer um pouco rude se for usada com quem você não tem tanta intimidade assim. Parece que você está sendo folgado ali. Depois temos uma forma muito informal, muito direta e que vai soar rude e agressivo se você usar ela em contexto errado. Você vai parecer uma pessoa ali desrespeitosa, uma pessoa sem jeito, uma pessoa que não tem noção do contexto que você está inserido e com quem você está falando. É aquela forma que se diz omae. Mais uma vez, omae. É uma forma usada primordialmente por homens, inclusive entre eles, em situações de muita amizade, intimidade, proximidade, né? Então ela vai estar na linha tênue entre você demonstrar certa intimidade com a pessoa, que você pode falar sem se preocupar muito com formalidade, mas também parecer agressivo, porque você não deveria estar falando desse jeito com a pessoa. Fica ligado, tenha bastante contato com o idioma, escuta bastante, veja bastante a palavra sendo usada quando você assiste dramas, anime, quando você lê mangá e tudo mais, para você ver os contextos e a relação pessoal que existe entre os falantes ali quando eles usam essa forma. Agora, uma forma legal que talvez você não vai escutar tanto na vida real, mas verá muito em filmes, no teatro, em anime, na literatura, coisas de época antiga, é a forma onushi. Ela é escrita com esse kanji aqui, que significa chefe, mestre, lorde, o principal de algum lugar. Ou seja, ela tem um tom muito respeitoso também. Lembrando que o uso da forma correta de se referir a você em japonês depende do contexto, da relação e da hierarquia entre as pessoas envolvidas ali na conversa, né? Então é sempre importante você observar a situação e ajustar a linguagem de acordo. Na verdade, para o estudante brasileiro de japonês, o maior desafio não é nem aprender várias formas de dizer eu ou você, mas sim parar de usar pronomes, parar de usar as palavras que significam eu e você. Isso porque na prática os japoneses usam muito menos pronomes do que nós. É o próprio contexto que define sobre quem ou o que nós estamos falando. Por exemplo, se eu estou falando com um amigo meu em japonês, eu quero dizer que eu fiquei com fome. Eu até poderia dizer para ele assim, ó, boku wa onaka ga suita. Boku wa onaka ga suita. Sendo que esse boku significa eu. Essa frase ela tá gramaticalmente correta, só que nesse contexto pode não soar tão natural, porque eu não precisava falar eu ali, sendo que eu tô conversando com você, então é muito óbvio sobre quem eu estou falando, então não sou repetitivo eu ficar toda hora falando eu, você e tudo mais. Ou então, um outro exemplo, se eu tô conversando com uma pessoa e eu quero perguntar de que parte do Japão ela é ou veio, eu até poderia dizer, anata wa Nihon no doko no shishin desu ka? Sendo que aqui eu usei o anata, que significa você. Novamente, estaria gramaticalmente correto, mas vai soar mais natural se eu falar diretamente Nihon no doko no shishin desu ka? Afinal, se eu estou conversando com essa pessoa, apontado para ela, direcionado para ela, com uma comunicação diretamente com ela,
é óbvio que a pergunta é sobre ela. Se eu precisar especificar que eu tô falando dela, mais natural do que usar um pronome é usar o próprio nome ou o título que a pessoa tem. Por exemplo, se essa pessoa com quem eu tô conversando se chama Yamada, nome comum no japonês, eu posso dizer Yamada-san wa doko no shishin desu ka? Ou se eu tô conversando com o meu professor, eu posso dizer Sensei wa doko no shishin desu ka? E essa é justamente a parte que acaba soando estranho para os brasileiros em português, porque nós normalmente usamos o nome da pessoa para falar sobre ela em terceira pessoa e não para falar diretamente com ela. Então tô conversando com você aí que chama João. Eu não chego para você e falo: "O João é de onde?" Eu falo: "Você é de onde?" ou "Você é de onde?" No japonês não. É comum eu falar o nome da pessoa para falar dela, mesmo quando eu estou falando com ela. Então é isso o vídeo, espero que você tenha gostado da aula. Você é uma forma que tem menos do que eu, então a aula sobre formas de dizer eu é um pouco mais longa, tem mais exemplos. Aqui eu trouxe os mais básicos, e se você não viu a aula sobre formas de dizer eu em japonês, dá uma assistida lá porque tem 8 formas e alguns exemplos também, ok? Então agora você sabe também formas diferentes de dizer você. E mais importante do que eu te ensinar essas formas diferentes, eu acho que é essa questão que eu falei aqui sobre você prestar atenção em como os japoneses usam essas palavras, se eles usam ou não pronomes. Isso vai fazer mais diferença prática para você do que decorar as palavrinhas, porque isso inevitavelmente você vai aprender no material que você está estudando japonês, elas vão aparecendo lá e você acaba aprendendo, ok? Espero que você tenha gostado da aula. Se você é meu aluno do programa Japonês Online, mais uma vez, obrigado por estar acompanhando aqui no YouTube também. Pode até me marcar lá no servidor do Discord, dizendo o que você achou, dizendo se você gostou, mostrando que você assistiu o vídeo. Se você ainda não é nosso aluno, entra lá no programa japonesonline.com.br para conhecer como funcionam os nossos cursos, ó, veja lá a data das próximas turmas, coloca aí no calendário. Então é isso, né? Minasan, konkai no douga wa ikaga deshita ka? Goshou arigatou gozaimashita. チャンネル登録もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。